Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos meus livros preferidos de 2018, Estação 11 ou Station 11 da Emily St. John Mandel. Esse é o livro de maior sucesso da Emily St. John Mandel, uma escritora contemporânea canadense. Ele foi lançado também em português com o título Estação 11. Teve um hype muito grande desse livro alguns anos atrás e eu acabei não lendo o livro naquela época, mas agora, algumas semanas atrás, uns 2 meses atrás, eu li esse livro para uma disciplina do doutorado, uma disciplina sobre ecocrítica, em que a gente conversou sobre o papel da literatura na sociedade em que nós vivemos, nesse universo em que o ser humano perdeu o seu lugar no topo da hierarquia e nós vivemos em comunidade com diversos outros seres orgânicos, inorgânicos, humanos, não humanos, enfim. Dá uma boa discussão e o livro da Emily St. John Mandel, Estação 11, nos dá muita coisa para pensar a respeito disso. Essa foi uma leitura que eu não teria escolhido por conta própria, então eu fiquei muito feliz por ter caído na minha frente esse livro e foi uma das minhas leituras, se não a melhor. Eu acredito que foi a melhor leitura de 2018. Vou contar para vocês sobre o que é essa história. Bom, nós começamos mais ou menos nos dias de hoje, na sociedade atual. Nós não temos uma referência exata de tempo, mas de espaço sim. A história se passa no Canadá, em Toronto, e a primeira cena, o primeiro capítulo começa com uma encenação, uma performance do Rei Lear, uma peça do Shakespeare em um teatro em Toronto. É uma noite super fria, está nevando lá fora e os atores estão interpretando o Rei Lear dentro desse teatro. Nessa performance, o ator principal, que é o Arthur Leander, sofre um ataque cardíaco e morre no palco no primeiro capítulo, então já te prende desde o início. E o que é interessante é que cada capítulo traz a perspectiva de alguém diferente. Eu senti uma vibe assim um pouco Guerra dos Tronos, que cada capítulo tem uma perspectiva diferente, não existe um personagem principal e no fundo, no fim, tudo se conecta e tem coisas que você vai descobrir lá no final do livro que faz relação com algo que foi mencionado no início. Então eu tenho certeza que se eu reler Estação 11, eu vou descobrir vou conseguir encontrar muito mais dessas evidências textuais de conexões entre passado, presente e futuro. Aliás, também tem isso, essa narrativa, ela se desdobra no passado, no presente e no futuro. Então, se a gente tomar como presente esse primeiro capítulo, que é a encenação do Rei Lear em Toronto, nós voltamos para o passado para conhecer mais de perto a vida desses personagens principais dessa história, como que eles chegaram ali no local onde eles estão naquele momento e também no futuro. E esse dia e essa noite fria em Toronto, mal sabiam as pessoas que estavam lá assistindo a peça que seria a última noite normal do planeta, porque nesse mesmo exato momento um vírus está percorrendo o país e o universo todo em questão de horas. Esse vírus é espalhado pelo planeta Terra inteiro. É um vírus que acarreta uma febre mortal e em questão de horas, de dias, 2 dias, 99% da população é eliminada por esse vírus que se chama a gripe Georgia Flu. E aí, com esse vírus mortal que chega, ninguém sabe de onde, ninguém sabe como tratar e mata as pessoas tão rápido, a gente começa a acompanhar alguns personagens que sobrevivem a essa pandemia e a gente vê o que cada um teve que fazer para sobreviver e que lugares que eles foram passando até chegar no momento que, digamos, seria o futuro da narrativa, 20 anos depois desse momento lá na peça de teatro em Toronto. Então são 20 anos depois do fim do mundo, é assim que ela descreve, eu acho maravilhoso. Então, a partir dessa gripe do Georgia Flu, eles começam a marcar o tempo ano 1, ano 2, ano 3, desde o final do mundo, o final do planeta Terra, eles dizem o fim do mundo. E, como eu disse para vocês, apenas 1% da população mundial sobreviveu. Então, aos poucos, essas pessoas vão se organizando, reorganizando e se
aglomerando em grupos, então não existem mais países, não existem mais cidades. Tudo que você está acostumado a ver, a olhar em volta, não existe mais computadores, não existe mais carros, não existe gasolina, não existe celular, não existe internet, não existe mais viagens de continente para continente, porque não existe mais aviões. Aliás, os aviões estão lá, mas não existe pilotos, não existe gasolina suficiente. Até um dos personagens faz uma lista do que existia no mundo e não existe mais. E a gente começa a prestar atenção, a olhar em volta, e são tantas coisas. A eletricidade, por exemplo. São tantas coisas que a gente toma como certas, mas que de um dia para o outro podia acabar com a maneira como a gente vive as nossas vidas. Ele fala sobre suco de laranja. Não existem mais laranjas, eles têm que aprender a cultivar tudo do zero. Então não existe mais comida industrializada, mas também muitas frutas e vegetais desapareceram. E ele não existe mais suco de laranja. E ele pensa, né? Nossa, eu devia ter aproveitado melhor o meu último suco de laranja. Faz a gente pensar, não faz? E aí, 20 anos depois da pandemia, do fim do mundo, a gente conhece, né? A gente encontra um grupo de artistas que se reuniu. Eles se chamam Traveling Symphony, a sinfonia itinerante, e eles vão indo de lugar, assentamento a assentamento, para produzir, para interpretar peças de Shakespeare, peças musicais e concertos, enfim. E o lema dessa trupe é o seguinte: Survival is insufficient. Sobreviver não é o suficiente. E aí, gente, as coisas se desenvolvem, se desenrolam e você percebe que vários personagens estão conectados. E aí volta lá no início da performance do Rei Lear em Toronto naquela noite fria. E, gente, esse livro foi muito bem escrito, porque a premissa é muito boa, mas poderia ter sido escrito de uma maneira que ficasse confusa, mas não foi. A Emily St. John Mandel fez um ótimo trabalho nessa narrativa de diversas camadas narrativas, diversas camadas temporais. E olha, gente, eu recomendo e muito Estação 11. Se você gosta de ficção científica, se você gosta de livros que misturam passado, presente e futuro, de livros que vocês podem perceber que eu tô bem animada para falar desse livro aqui, né? Não é um livro que eu teria escolhido normalmente, mas eu fiquei muito feliz de tê-lo lido. Então, se você acha que você não gostaria desse livro, leia e depois a gente conversa. Então é isso, pessoal. Queria muito conversar com vocês sobre esse livro faz tempo já, e agora finalmente tive o tempo de sentar e conversar com vocês sobre Estação 11, o meu livro preferido de 2018. E vocês, pessoal, o que vocês leram que marcaram o ano de 2018? E já leram também Estação 11? Aliás, estou com muita vontade de ler tudo dessa mulher aqui, a Emily St. John Mandel, e eu li rumores na internet que esse livro aqui vai virar filme. E se ele for feito de uma maneira legal, será um filme fantástico. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Tem muita coisa legal para acontecer em 2019 aqui no canal. A gente vai falar muito de livros, de literatura, de diversos assuntos e papos literários. E eu desejo a vocês uma ótima semana e, é claro, ótimas leituras!